Bom dia, queridos alunos do 7º ano de Ciências da Escola Dinâmica. Vamos continuar agora com nossa aula, que nós terminamos a semana passada, ainda com resoluções de questões do banco de questões de vocês. Capítulo 3, falando do papel da ciência agora. Primeira questão, que diz o seguinte: são ideias relacionadas à teoria das espécies segundo Darwin e Wallace em 1858. 1. O meio ambiente seleciona as variações favoráveis à sobrevivência das espécies. Correto, né? Então, cada animal ele é selecionado naturalmente pela natureza, não é? E aí, consequentemente, nós temos essa seleção natural, não é? Cadeia alimentar e etc. Tudo isso é por conta da seleção natural das espécies. 2. Os indivíduos mais adaptados têm a maior probabilidade de sobreviver aos que menos adaptados. Isso aí é lógica, né? Todo mundo se adapta a um ambiente, ele tem uma possibilidade maior de sobrevivência. Então, o 2 está correto. 3. Os macacos são ancestrais da espécie humana de forma alguma, apesar de termos características muito peculiares, mas eles não são ancestrais dos seres humanos. Nós somos ancestrais de primatas e não de animais, não é de macacos, apesar de eles serem primatas também, mas a gente é outra espécie primata, ok? 4. Os estudos de fósseis reforçam as provas e exemplos que resistem às transformações sofridas pelas espécies ao longo do tempo. Correto. Então, por isso que é importante a preservação de fósseis de animais, porque ali está toda a nossa história, a história de nossa pré-existência no planeta. Não só os fósseis, como também as artes rupestres que são encontradas em algumas cavernas de espécies por aí. Aqui em Pernambuco nós temos ali no Vale do Catimbau um grande parque arqueológico, onde mostra uma grande quantidade de escrituras rupestres nas paredes das cavernas. Então seria aí a resposta, a letra B de bola. Segunda questão, e aí é uma questão de somatório, Um grande livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, foi um documento mais importante do século XIX. Ele mudou permanentemente a visão do lugar que ocupamos na natureza, ao mostrar que todas as formas de vida que hoje habitam na superfície da Terra são resultante dos mesmos processos. A mudança da visão referida no texto teve como fundamental a época de Darwin, a evidências concretas e interpretações que incluem 1. A descoberta de fósseis de animais e vegetais que evidenciam a constância das espécies ao longo do tempo. Não foi a partir daí, dessa observação da descoberta de fósseis, que Charles acabou desenvolvendo essa teoria. Não. 2. A variação e semelhança observadas entre tentilhões das Ilhas Galápagos, sugerindo a existência de um ancestral comum. Beleza, isso foi uma das pesquisas feitas por Charles Darwin na época. Então está correta a 2. As contribuições dos estudos de hereditariedade que desassociam o comportamento dos genes e transmissão dos caracteres, de forma alguma, ele falou aí ao contrário, mas Charles Darwin também não fez essa teoria não. Na realidade é a associação do comportamento dos genes, não desassociação. Beleza? 8. A independência dos mecanismos evolutivos em relação aos fatores bióticos e abióticos do meio ambiente. Claro que não é independência, as coisas só evoluem com a dependência um do outro. E aí por isso que nós temos a seleção natural, nós temos a cadeia alimentar. 16. O reconhecimento do papel da competição como um mecanismo que proporciona caminhos evolutivos diferenciados. Correto aí. É a verdadeira cadeia alimentar, essa competição que nós temos, que faz com que tenha uma evolução com o passar do tempo as espécies animais e vegetais. Então até agora só o 2 e o 16 está correto. 32. A ocorrência das alterações na molécula
da hereditariedade como mecanismo de origem de novas espécies. Tem nada a ver aí. A alteração da molécula da hereditariedade vai fazer com que você tenha uma mudança de perfil genético e não dando origem a novas espécies, ok? Então somente a 2 é 16, porque 2 com 16 é igual a 18, não é? Então a resposta aí 2 mais 16 é igual a 18. Seria a resposta dessa questão. Beleza? Terceira questão. Um estudante decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina nas eliminações de um grupo de ratos. Colocou então 5 ratos em uma gaiola e retirou a sua dieta os alimentos ricos em vitamina em questão. Após alguns dias, os pelos dos ratos começaram a cair. Concluiu-se então que esta vitamina desempenha algum papel no crescimento e manutenção dos pelos. Sobre essa experiência, podemos afirmar que a experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do estudante não pode ser verdadeira. É errado. Claro que pode ser verdadeira a conclusão do estudante a partir da retirada daquela vitamina, se o pelo começou a cair, não é? Justamente por conta da ausência daquela determinada vitamina. Então pode ser verdadeira sim. Ele botou aqui não pode ser verdadeira. B. A experiência foi correta e a conclusão também. O estudante seguiu as normas do método científico adequadamente. Não é? Então, ó, a experiência foi correta e a conclusão também. Na realidade, a experiência foi correta e a conclusão também. Né? O estudante seguiu as normas do método científico adequadamente. Na realidade, as normas podem ter sido seguidas, mas não adequadamente. Né? Porque ele botou aqui, ó, a falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo de ratos. Colocou então 5 ratos em uma gaiola e retirou a sua dieta dos alimentos ricos em vitamina em questão. Né? Mas ele poderia usar o outro método que aí poderia ser bem mais acessível. Letra C. A experiência não foi realizada corretamente porque o estudante não usou um grupo de controle. Aí sim estaria correto aí a letra C, porque ele não usou um grupo de controle para fazer uma análise entre os dois grupos de animais. Só utilizou um único grupo de espécie animal. Letra D. O estudante não fez experiências de forma correta, pois não utilizou instrumentos especializados. Não foi necessário qual foram os instrumentos que ele usou aqui. Então a letra D está errada. Letra E. A experiência não foi correta porque a hipótese dos estudos não era uma hipótese possível a ser testada no experimento. Então está errado também a letra E. Então a resposta aí seria a letra C. Né? Quarta questão. A comprovação da existência do fenômeno da geração espontânea coube a Louis Pasteur, que utilizou para fim o quê? Então, a fenômeno de geração espontânea, como foi que Louis Pasteur utilizou esse fim, né? Letra A. O espectróscopo aplicado ao telescópio, analisando depois as faces luminosas do espectro de luz? Não. Letra B. Uma mistura de metano, amônia, hidrogênio, vapor de água dentro de um balão de vidro? Também não. Letra C. Um caldo de carne mantido e esterilizado dentro de um balão? Aí sim houve a questão da geração espontânea. Não teve contato com outros seres externos, e aí ali começaram a surgir bactérias a partir daquele caldo de carne que estava disperso ali dentro daquele balão totalmente esterilizado. Né? E aí desenvolveu-se essa teoria da geração espontânea. Ao qual, por exemplo, algumas coisas começam a surgir na nossa casa. Tapuru, por exemplo, você deixa o lixo lá disperso, começa a surgir tapuru. Aquele tapuru surgiu normalmente? Não. O tapuru surgiu por conta de moscas que foram depositar os seus ovos
e aí, consequentemente, começaram a surgir os tapurus, não é? Exclusivamente o microscópio para a observação de micro-organismos, também não. Quando ele bota exclusivamente, ele generaliza a questão. Letra E, análise das infusões de material contaminado, também não, porque o material era extremamente estéril, não tinha contaminação nenhuma, o que fez surgir algumas bactérias. E aí desenvolveu a teoria da geração espontânea. Quinta questão. Em expedição realizada a uma caverna calcária na nascente do Rio Formoso, em Mato Grosso do Sul, o biólogo José Sabino capturou um peixe cascudo inteiramente albino, até então desconhecido. O animal pertence ao gênero Ancistrus. Como outro peixe na caverna, é desprovido de olhos, e sua origem espacial certamente é feita por meios químicos e táteis. Avalia José Sabino, além disso, como seu corpo é inteiramente transparente, é possível observar a disposição de seus órgãos internos e a circulação do seu líquido orgânico. De acordo com a teoria darwinista da evolução, a existência desse tipo de animal explica pelo quê? Pela transmissão hereditária das características adquiridas de forma nenhuma, porque Darwin estudou a hereditariedade a partir da variação das condições naturais, não é? Seleção natural e de mutação favorável. Aí sim estaria correta, né? A seleção natural fez com que aquele animal se tornasse um albino, vai ser de repente por conta da alta profundidade e da não existência de luminosidade dentro dessa caverna, fez com que esse animal se tornasse albino, como alguns animais do fundo dos oceanos das regiões abissais, que são animais totalmente albinos por conta da ausência de luz solar. Letra C, seleção artificial pelo ambiente da caverna. De forma alguma, como é que o ambiente da caverna vai fazer uma seleção artificial? Tem que ser uma seleção natural. Indução de mutações pelo calcário da caverna, também não. O calcário tem nada a ver com isso aí. E a convergência adaptativa, ele também não se adaptou naturalmente. A seleção foi natural. Beleza? Vamos agora para o capítulo 4, falar da origem da vida. É, na realidade, uma teoria bem interessante de se trabalhar. Não é? Tem a chamada biogênese e abiogênese. Beleza? Nos 100 anos da morte de Pasteur, o prédio onde antigamente funcionavam os Correios, no Rio de Janeiro, abrigou uma exposição comemorativa. Vida estava lá, representada e conhecida pela experiência de frascos, pescoços de cisnes contendo líquidos nutritivos que, após a fervura, não apresentavam micro-organismos. Com essa experiência, Pasteur conseguiu incentivar a geração espontânea, de forma alguma, incentivar a teoria do criacionismo, também não, derrubar a hipótese heterotrófica, também não, e derrubar a biogênese. Aí sim, a biogênese, o que é que significa a biogênese? É a ausência da origem da vida. A quer dizer negação, biovida, gênese, origem. Então, a biogênese, ele derrubou essa teoria a partir justamente da fervura de líquidos nutritivos que não apresentava micro-organismo. Então ele derrubou a teoria da abiogênese. E além da abiogênese, nós temos a biogênese, que é a origem da vida. Bio quer dizer vida e gênese, origem. Não é? De acordo com a hipótese, questão 2 aí. De acordo com a hipótese mais aceita atualmente para explicar a origem da vida, ou biogênese, numere a sequência correta das etapas de transformação do nosso planeta e do surgimento dos primeiros seres vivos. Aí tem aí,
A primeira etapa tem a Terra é um planeta desabitado. Aí vem aí a primeira etapa, né? A segunda etapa, aí você bota o número 1 aí, tem a Terra um planeta desabitado. 2, onde tem vulcões, vapor de água, chuvas, surgem os mares, né? Porque a Terra era totalmente coberta de gelo. E aí, consequentemente, esse gelo começou a se derreter. A Terra era uma imensa bola de gelo. O gelo começou a derreter por conta do efeito estufa, que é um efeito natural da Terra. O homem não criou o efeito estufa. O efeito estufa é um processo natural que, por sua vez, acaba fazendo com que esse gelo se derreteu e aí formou os mares nesse período. Então, 2 aí nessa parte aqui. O 3, as moléculas orgânicas formam gotinhas que se originavam, não é? Então, a partir de então começaram a surgir os primeiros seres unicelulares, não é? Seres com uma única célula, não é? 4, apresentaram os primeiros seres vivos unicelulares, não é? Por conta dessas moléculas orgânicas que a gente viu anteriormente. 5, os unicelulares se associaram e surgiram os pluricelulares, ou seja, com mais de uma célula, que aí você bota o 5. E 6, as espécies continuaram evoluindo ao decorrer do tempo, não é? Então essa é a sequência que nós temos aí nesse quadrante. 3, 1, 2, 5, 4 e 6. Beleza? Terceira questão. Responda a questão com base nos eventos relativos à origem da vida em nosso planeta. Aí tem aí, ó. A ordem mais aceita na atualidade em que esses eventos aconteceram está contida nas alternativas. Aí tem que colocar na ordem correta, né? Primeiro veio o aparecimento dos organismos heterotróficos, né? Que vem o 2. Depois vem o 3, que é o surgimento dos organismos com capacidade de utilizar energia luminosa. E, por fim, o aumento gradativo da concentração de oxigênio na atmosfera. E aí a sequência fica 2, 3, 1, né? Que corresponde à letra D na questão seguinte. Beleza? Agora vamos falar de biogênese. É uma teoria de quê? Eu falei que bio quer dizer vida, gênese, origem, não é? Então, letra A. Admite a mutação espontânea de forma alguma, não é? B. Admite a geração espontânea, não, aí seria a biogênese. E admite que, para o aparecimento de um organismo, deve haver um indivíduo antecedente. Por isso que eu tenho aí a biogênese, não a biogênese. Beleza? Resposta letra C dessa questão. D. Foi definida por Lamarck de forma alguma. Se baseia na teoria de Darwin, também não. Né? Essa teoria da biogênese foi definida por Haldane, que não foi nem citado aqui no livro de vocês. Mas segundo os estudos que eu fiz há alguns anos atrás, quando eu estava na faculdade, Haldane foi desenvolver essa teoria da biogênese. Beleza? Existem teorias sobre a imagem da vida da Terra que relacionam constituições químicas de componentes celulares dos seres vivos da atualidade com evidência geológica. A presença de átomos de hidrogênio, oxigênio, gás carbônico e nitrogênio nas células dos seres vivos pode estar relacionada com a abundância na atmosfera primitiva da Terra das seguintes substâncias. Aí seria a resposta, letra D, vapor d'água, gás hidrogênio, gás metano e amônia. Não é? Isso aí, na realidade, são os gases presentes na nossa atmosfera, não é? Por conta da eliminação dos seres vivos, não é? E aí tem o vapor de água em abundância, gás de hidrogênio, gás de metano e amônia. Então, gente, vou encerrando por aqui nosso capítulo 4. Espero que vocês estejam gostando da nossa aula de ciências, não é? E que vocês tenham um excelente ano de 2021. Esse ano, excepcionalmente, nós vamos trabalhar o mês de janeiro ainda, não é? Até o dia 15. Não é? Gostaria muito que você já estivesse de férias, não é?
Que o ano de 2021 seja excelente para todos vocês. Que vocês curtam bem muito esse ano que vão entrar de 2021. Que essa pandemia se acabe o mais rápido possível, mas nós possamos viver nossas vidas normais. Então que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz ano novo. Um abraço do professor Júlio. Tchau.